E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma dobradeira de calhas caseira, meus amigos. Isso mesmo, e que funciona super bem. E ainda utilizando materiais que você pode encontrar em qualquer lugar. Vamos embora para esse vídeo que está muito legal. Então, meus amigos, para a gente começar a construção aí da nossa dobradeira de calhas, a gente vai precisar de 4 pedaços de cantoneira, tá? Eu vou passar a medida para vocês agora. A gente vai precisar de 2 pedaços, pessoal, ó, de 44 centímetros e 2 pedaços de 45 centímetros. Essa cantoneira aqui, meus amigos, é a cantoneira de 1 polegada, 25 milímetros, tá? Ó, 25 milímetros aí, ó. Tá vendo, galera? E a espessura dela é 3,16, que é equivalente a quase 5 milímetros de espessura, a chapa dela, ok? Então é isso aí. E a gente vai ter que soldar ela, galera, ó, desse jeito. A pequena aqui, observa que tá por baixo, tá? Eu só encostei uma peça na outra. E a maior tá por cima. Repara que o dente ficou aqui, tá vendo, ó? Mas vai ter uma folga entre uma e outra. Eu vou falar com vocês qual que é a folga. A gente vai arrumar uma chapinha e colocar. Mas eu vou fazer a marcação aqui, ó, para não ter perigo de enganar. Então, essa daqui vai ser desse jeito. Vai sobrar uma pontinha aqui, ó. Vai ser desse jeito. E ela vai encostar, vocês podem fazer desse jeito aí também, ó. Aqui e aqui. Então, aqui é um casal. Repara que a parte maior tá para cima, ok? Já a outra parte, a parte maior, ó, que é a cantoneira de 45, vai estar para baixo, tá vendo? Então é desse jeito, ó, ela vai estar encostada uma na outra, igual vocês estão vendo, e a maior para baixo. Ó, vou marcar aqui para não enganar. E aqui vai, onde está o X, vai encostar uma peça na outra. Olha aí para vocês verem, ó. É bem simples, galera. Vai seguindo aí passo a passo, vocês vão ver que é simples de fazer esse dobrador de calhas. Eu fiz a marcação também de 1 e 1 aqui, para poder eu não trocar as peças, que é de lá para cá e tal, tá? Agora eu vou ter que fazer um abauladozinho aqui, ó, nessa parte aqui e nessa parte aqui, ó. Dá um arredondadozinho para a hora que a chapa estiver passando, ela não ficar agarrando. E dá um polimentozinho aqui também. Vou fazer ali e vocês vão ver e eu mostro depois de pronto. Vamos lá. Aí, meus amigos, ó, fiz o arredondadozinho aqui, como eu falei com vocês, ó, é pouca coisa, tá vendo? Poli aqui, para a chapa correr bem facinho, tá? E agora nós vamos para a próxima fase, então eu fiz nas 4 peças, galera, ó, tá? Nas 4 peças. E agora nós vamos para a próxima fase, que é começar a montagem. Bora! E para a gente começar a soldar, pessoal, a gente vai unir um com um, igual nós já tínhamos marcado, né? Polimento para dentro, vai ser encostado uma na outra, ó. Não é bem encostado, tem uma folga. Aquele lado que nós marcamos, porque tem um é para um lado e outra para o outro, tá? Juntinho. E a gente vai arrumar uma superfície mais ou menos nivelada, arrumei aqui, ó, para a gente soldar. Vamos colocar aqui, ó. E nós vamos precisar também, meus amigos, de 2 pedaços de chapa de 2 milímetros, tá? Muito conhecida aí como chapa 14. Pode ser pedaço de metalon, você encontrar aí que der 2 milímetros. Eu lixei ela, tá? Para não ficar rebarba, a medida não ficar maior, e a gente vai colocar ela entre essas 2 cantoneiras, para a gente poder fazer uma solda, ó, tá? E a gente vai soldar aqui, meus amigos, do lado que está rente uma com a outra, tá? A gente vai fazer um cordão de solda aqui de mais ou menos uns 3 ou 4 centímetros, soldando uma peça na outra. Tem que segurar bem segurado assim, ó, para não ficar longe. Meus amigos, vocês estão precisando de uma solda MIG boa e barata para fazer seus projetos aí? Vou indicar para vocês hoje, galera, a Fix MIG da Nevo, a 1335. Solda no processo MIG sem gás, eletrodo revestido, TIG. Olha para vocês verem que maquininha mais top, pessoal. Aqui a gente coloca o rolo de arame, ó, tá? Ela é uma máquina, galera, bivolt. Olha aí para vocês verem, funciona em qualquer voltagem. E a gente já testou ela aqui no canal, hein? Top de linha essa máquina, muito bem aprovada, boa e barata. Vou deixar o link aí caso alguém se interesse, tá bom? Vale a pena toda hora. Fix MIG Nevo. Aqui agora, meus amigos, ó, eu cortei um pedaço de cerâmica de 34 centímetros de largura por 44. Então ele é 34
por 44. E ela tá no esquadro, certinho já, ok? Aí a gente vai unir essas peças agora, que eu já ajeitei, ó. Deixei tudo na folga certinho, igual eu falei com vocês, tá vendo? Então, ó, tem que observar o lado aqui da ponta. Um vai ser assim, tá? E a outra peça, galera, ó, o contrário dela, ó. Desse jeito, ó, tá? Então vamos colocar aqui. E qual que é a finalidade desse piso, pessoal? É deixar bem alinhado essa peça com essa peça, para a chapa correr dentro desse frisinho aí que nós deixamos, ó, esse espacinho, de forma lisa, sem ficar agarrando, uma peça não ficar torcida, outra assim, entendeu? Então ela vai ficar certinha. E aqui agora eu cortei um pedaço de tubo de 34 centímetros, fiz esses dois rasgos na ponta dele, ó, os rasgos que são alinhados, tá vendo? Para mim encaixar aqui, galera, ó. Olha aí, meus amigos, como que ficou. Então eu soldei, dei acabamento, ó, tá? Dei uma lixada, arredondei as duas pontas. Aí, pessoal, ó, como é que o negócio tá ficando até bacana, ó. Então é o que eu falei com vocês, ó, por causa do alinhamento, ó. Olha lá do outro lado, ó, tá vendo? A chapa tem que passar aí bem alinhadinha. Por isso daquela peça de piso lá, né, aquele porcelanato que eu usei para soldar. Agora a gente vai soldar a alça, que a gente vai segurar do lado de cá. E agora, galerinha, ó, cortei esse pedaço de tubo, tá? Nessa medida aqui, ó, na verdade um pouquinho menor, que eu cortei essas duas orelhinhas aqui, ó, essas duas chapinhas aqui, elas dão 7 centímetros. Aí a gente vai soldar uma de cá, tá? E a outra do outro lado. E aí a gente vai soldar aqui, ó, tá? Vamos jogar 7 centímetros para cima aqui e soldar. Meus amigos, nesse momento eu cometi um erro grave, tá? Que eu tive que consertar depois. Igual vocês estão vendo, eu estou soldando a alça do lado que a cantoneira é mais comprida. Porém, tinha que ser do lado que a cantoneira é mais curta, que vai ser soldado o rolamento. Então, se vocês for fazer, preste bem atenção, que depois ao final do vídeo vocês vão ver que vai estar invertido. A alça vai estar do lado da cantoneira mais comprida, que seria do lado de baixo aí, tá bom? Fica atento, pessoal. E agora, galerinha, ó, de uma chapa de 50 milímetros por 5, tá vendo? Eu cortei 4 peças de 2 centímetros. Aqui, ó. Então ela tem 2 centímetros, cortei 4 peças. E 2 pecinhas de 1,5 centímetro. Agora eu tenho que fazer 2 furos em 2 peças dessa. Aqui no centro, mais ou menos, a gente faz um furo aqui e um furo aqui. Na verdade, é um furo em cada uma, em 2 peças. Vamos lá. E o porquê, pessoal, desse furo aqui, ó, de 10 milímetros. Vou pegar um parafuso aqui de 8 milímetros por 40 de comprimento, com uma porca, ó, e vou soldar essa porca aqui, galera, ó. Soldar aí a porca, que aqui vai ser o ajuste lá, a regulagem da medida da dobra da calha. Isso aqui vai, uma pecinha que vai correr. Então é 2 peças desse jeito, tá? Depois nós vamos soldar essa porca aqui. Agora, meus amigos, eu vou mostrar para vocês como a gente faz a montagem. Eu cortei 2 chapinhas, tá? Ela tá bem certinha, lixei, ó, daquele material que a gente dobra a calha, da calha mesmo, tá? É mais ou menos meio milímetro, mais ou menos. Vou pegar uma chapinha furada de 2 centímetros e uma não furada de 2 centímetros. Aí a gente coloca aqui, ó, do lado de cá. Esse aqui vai ser o material que vai servir como folga. A gente vai soldar e depois a gente vai tirar essa chapinha fora. Então a gente coloca aqui uma chapinha e eu vou colocar a chapinha furada do lado de cá, ó. Na verdade, depois dá para inverter ela de lado, tá? Agora do lado de cá eu vou colocar outra chapinha dessa de calha e outra pecinha dessa, ó. Aqui, ó, tá? Agora, pessoal, aqui no meio eu peguei um metalão de chapa 14, é uma chapa, não é 2 milímetros não, tá? Essa aqui é um pouco mais fina, dá 1,2, 1,5, até 1,5 centímetro fica bom. E essa eu vou colocar aqui no meio, ó, tá? Vai ser a medida, essa medida aqui, ó. E aqui, depois a gente vai soldar essa peça aqui, ó, por cima. Fazer um cordãozinho de solda aqui e aqui. Aí na hora que a gente tirar essas chapinhas aqui do meio, vai ficar a folga para essa peça trabalhar para lá e para cá. E mesmo que a gente aperte aqui o parafuso,
não vai juntar, porque tem uma peça enfiada no meio, ok? Então, vou prender aqui com o sargento, ó, com o grampo. Agora a gente vai pegar essa pecinha de 1,5 cm que nós cortamos, ó, e vamos colocar aqui, ó. Aí eu vou fazer um cordãozinho de solda aqui, aqui, do lado de cá e de cá. Aí eu posso tirar essa peça fora para soldar direito, porque a solda daqui não pode pegar nessa peça de baixo. Isso aqui é livre, tem que correr para lá e para cá, tá? Com esse espaço no meio, que é a chapinha que nós colocamos. E ficou desse jeito, meus amigos, ó, tá? É um Uzinho soldado com um furo, onde a gente vai soldar a porca, e ela vai encaixar aqui, ó. Vai andar para lá e para cá. Onde a gente vai apertar, vai ter a porquinha soldada, a gente vai apertar e ele vai marcar o tamanho da dobra da calha. E aí no meio agora vai ter uma pecinha, tá? Uma chapinha aqui no meio, na hora que a gente apertar, não unir as duas cantoneiras. Aí eu vou fazer um cortezinho aqui agora e vou cortar a chapinha lá e vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer aí, tá bom? Vamos lá. Então ficou assim, meus amigos, ó. Aquela peça, aquele Uzinho que nós fizemos, eu fiz um rasgo nele, ó, tá? Esse rasgo vai aproximadamente até na metade, mais ou menos. Não tem que ser muito certo, não. No outro Uzinho, tá? É o inverso, ó. É o lado contrário, tá vendo? Então, eu olhando o furo do lado contrário. E agora, o que nós vamos fazer? A gente vai recolocar esse Uzinho aqui, ó. Mas só que com as chapinhas de novo, ó. Aquelas chapinhas de espaçamento que é da material de calha. A gente vai colocar uma aqui. Tem que encaixar a outra aqui também, ó. A gente bate ela. Tá? E agora, eu cortei uma chapinha de 1,2 milímetros. É um metalon que eu tinha aqui, chapa 18, 1,2. Lixei bem lixadinho, tá vendo? Para não ficar rebarba. E agora nós vamos encaixar aqui no meio, ó. E agora a gente vai fazer uma solda aqui, juntando, né, essas peças. Depois a gente vai remover ela fora. E ficou desse jeito, meus amigos, ó. Chapinha soldada aí do meio. Já dei acabamento aqui, ó. Tá? E aí ela vai encaixar aí nesse centro, ó. Ali pra vocês verem, ó. Como é que o negócio corre bacana, ó. Tá? E agora é a hora da gente soldar a porquinha com o parafuso aqui, ó. Agora, meus amigos, eu já encaixei até um pedaço de chapa lá, ó, pra gente simular, né, como que ela vai entrar ali. E eu cortei também, galera, 2 pedacinhos aqui, ó, aqui é só um, né, 2 pedacinhos igual esse aqui, ó, e fiz um furo de chapa, tá? É bem curto, um pedacinho de chapa bem curto. E eu vou utilizar 2 rolamentos 808. Esse rolamento aqui é bem baratinho, galera. Qualquer cidade encontra, é muito comum esse rolamento e bem baratinho. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou passar um parafuso de 8 milímetros, tá? Vou colocar uma arruela, aqui também, ó. E vou colocar esses 2 rolamentos aqui, galera. Aqui e aqui. Aí põe uma porca. E é o seguinte, isso aqui vai ser o encosto para aquela chapa trabalhar. Ficar mais livre para ela trabalhar, ela não ficar agarrando, tá? Eu vou mostrar para vocês agora, que ó, ficou desse jeito aí, pessoal. Como que nós vamos prender lá, tá? Onde que nós vamos soldar. Então, galera, ó, já encostei essa chapa aqui nesses 2 batentes, porém, se essa chapa trabalhar para lá e para cá encostada aqui, vai agarrar, né? Aí, por isso que eu fiz esse rolamento com essa chapinha, para me soldar aqui, ó. Ao invés da chapa encostar nesse batente, vou mostrar melhor aqui para vocês, ó. Ao invés dela encostar aqui no batente, ela vai encostar nesses 2 rolamentos, entendeu? Então, eu vou soldar aqui e mostro para vocês como que ficou. Agora, meus amigos, é a parte final, tá? A gente tem que prender outro rolamento aqui, ó, nessa ponta, que é onde vai fazer a dobra da calha, né? É esse rolamento que dobra a calha. Então, é outro rolamento 608,
que a gente vai utilizar. Ele é um rolamento aí, igual eu falei com vocês, e ele tem um furo de 8 milímetros, tá? Então a gente vai prender aqui, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer o eixinho aí para prender ele. Então pegando um parafuso desse aqui, ó, de 8 milímetros, esse parafuso, galera, eu cortei um eixo de um parafuso desse, ó, tá vendo? Que já é na medida. Aí, o que eu vou fazer? Esse rolamento, como ele vai dobrar a calha vai estar aqui e virando aqui. Não pode ter quase nada sobrando pelo lado de cá. Então eu vou usar o eixo de 8 milímetros. Ó, tá vendo que ele passa já bem justo? E vou rebater essa ponta, tá? Com o martelo. Vocês acompanhem como que é. Vou rebater, aí eu vou furar uma porca e do lado de cá, ó, eu preciso de um espaçador. Essa porca aqui é de 8 milímetros, mas não passa, porque tem a rosca. Eu vou fazer um furo com a broca de 8, e aí ela vai encaixar aqui, e nós vamos soldar esse eixo lá. Acompanhe aí eu fazendo o serviço, e vou mostrar para vocês a gente soldando também lá. E ficou assim, galera, ó. Então eu rebati, tá vendo, ó, que cria uma rebarba. Eu peguei para ficar menor ainda, não sobrar pouco, eu lixei ainda um pouquinho. Aí a gente põe o rolamento, ele não passa, ó, tá vendo? Ele bate aqui, fica bem rente, ó, tá? E a porquinha furada, a gente encaixa. Aí vai sobrar o eixinho aí para nós soldar lá, tá vendo? Então fiz duas peças, tá vendo? São dois, um para um lado, para o outro. Fácil, tá vendo? E aqui, meus amigos, eu fiz também um corte agora, ó, tá? Olha aí para vocês verem. Então, dessa parte de baixo, daqui do final do rolamento, eu joguei 10 centímetros e cortei aí saindo cá na frente, ó. Se a pessoa estiver dobrando no chão, isso aqui não fica pegando no chão, ó, no cimento, o local que você estiver dobrando, entendeu? Aqui, ó, dá esse ângulo aí, tá vendo? Para começar a dobra. Então é importante. Cortei de um lado e cortei do outro também, ó. Tá? Aí pra vocês verem, ó. E agora, galera, vamos fazer uma dobra aí pra gente experimentar ela. Bora! E agora, pessoal, chegou aquela hora da gente fazer o teste aí na nossa dobradeira caseira, hein? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, já coloquei essa chapa aqui em cima, é uma chapa de 2 metros de comprimento. E como que a gente faz para colocar a medida? A medida, galera, ó, é do fim do rolamento aqui, tá? Esse aqui, até aqui, ó, tá? Então eu vou colocar aqui 12 centímetros, que eu quero fazer essa dobra. É, ó, 12 centímetros. E aí agora é só apertar o parafuso, tá? Do outro lado eu já deixei ajustado. A gente faz o aperto aqui, ó. Conferir aqui. Beleza, 12. E pra gente fazer a dobra, galera, ó, a gente encaixa ela, ó. O importante é ir bem devagar, não tentar forçar muito na hora de dobrar. Eu não tenho muita experiência com isso não, mas foi mais ou menos o que eu já vi por aqui, hein. Ó, a gente vai fazendo a marcação e sempre, galera, mantém encostadinho, ó, a chapa aqui no rolamento e aqui, ó. Ó, primeiro a gente faz uma marquinha bem de leve, ó. Não precisa ter pressa, ó. Vem aqui, faz uma marquinha. Aos poucos vai inclinando, ó. Olha aí, pessoal, que top, hein? Olha como é que ficou bacana, pessoal. Mostra aí, pessoal, ver pra vocês verem. Certinho, galera, certinho. E agora, eu vou inverter essa peça aqui, nós vamos fazer a dobra do outro lado, hein? E agora vamos dobrar o outro lado, pessoal. Ó. Inverti aqui, a gente encaixa. Certinho, ó. Vamos fazer uma marquinha primeiro. E é bem leve, galera, para empurrar, bem levinho mesmo. Funciona, desliza muito bem, ó. A gente não faz força, ó. Olha pra vocês verem.
Olha que bacana. Olha aí, meus amigos, como que ficou bacana o negócio, hein? Hã? Que pode dar uma ajeitada aí com a mão, ó. Se precisasse fazer aquelas dobrinhas menor, o ideal seria, eu acho que uma menor que aquela, né? Que aí fazia aquela, mas para essa parte grande, ó, show de bola, galera, show de bola. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Mais esse vídeo, mais essa gambiarra, tá bom? E até o próximo. Fica com Deus. Deixa o like aí, hein, galera.